Boa tarde, pessoal. Aproveitar que eu também não sou de falar muito, que já estendeu muito o horário, eu vou tentar contextualizar mais um pouquinho até a parte mais profissional, que eu acho que interessa para vocês, e depois abrir para pergunta, para ficar um negócio mais interativo e não ficar um monólogo aqui. O que eu vejo, assim, eu comecei no mercado faz 18 anos, né? Quase 18 anos, quando eu comecei a estagiar. E, para mim, a principal mudança é que, quando eu comecei, a galera boa, a galera muito boa, o mindset dessa galera era: vou ganhar R$1 milhão antes dos 30 anos e ficar de boa. Esse era o mindset, total. Acho que pode falar qualquer pessoa da minha idade, R$1 milhão há 18 anos atrás, deve ser 3 milhões hoje. E esse era o mindset. Então, quem se dava bem era o cara que ficou milionário antes dos 30. E essa era a sua referência, e esse era seu objetivo, que é um objetivo que, assim, contribui muito pouco para a sociedade. O que eu vejo hoje na geração mais nova, e na GCB, a média de idade lá acho que é 25 anos, não passa muito disso, é que o mindset da galera, obviamente que faz parte de ganhar dinheiro, é de fazer alguma coisa grande, é de querer fazer acontecer, que é o meu mindset, que é o mindset da empresa, que é a nossa cultura, e eu acho que isso é uma transformação muito grande. Acho que a tecnologia permitiu isso, assim, as coisas mudaram, mas o que começou primeiro, acho que é discutir o que veio antes, o ovo ou a galinha. Agora, a principal mudança, de fato, acho que é esse mindset das pessoas. E que isso que está transformando, eu considero que a geração de vocês é uma geração melhor que a minha. A gente vê o número de startups que estão começando e logo estouram. A gente está vendo, com certeza, as maiores empresas daqui 20, 30 anos não vão ser as maiores as empresas de agora. E eu acredito isso muito a essa geração de 20 e poucos anos, que tem, acho que, se inspirado um pouco na galera do Vale do Silício e querendo fazer diferente do que a minha geração queria, que a minha geração só queria ganhar uma grana rápida. Então, eu acho que esse é o principal ponto da disrupção tecnológica que a gente está vendo, ela vem na disrupção de pessoas. Aí, entrando um pouco nas coisas, comparando um pouco hoje com 18, 20 anos atrás, acho que o que está no mainstream agora é nítido, que é a tokenização de ativos. Então, eu vi até na palestra anterior, aí até um pessoal que eu conheço, falando sobre os avanços regulatórios da CVM, mas a verdade é que a CVM está totalmente vendida e virou um faroeste e o xerife está tonto. Então, acho que recentemente eu vi a B3 lá comemorando que logo vai permitir que as ações sejam negociadas em D+1. Não é possível, né? A gente negocia criptomoeda em D0, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que impede qualquer empresa como a minha, ou como o mercado Bitcoin, ou como a Binance, fazer um estoque pequeno de moedas e vender 24%, um pequeno estoque de ações e vender 24% na sua plataforma? É só o medo do regulador, mas a tecnologia está aí. Então, não é à toa que a Coinbase, que é menor que a Binance, vale mais que a maioria das bolsas de valores juntas, porque na hora que o regulador avançar um pouquinho e permitir a tokenização de valor imobiliário, as bolsas morrem. Todas essas plataformas, em uma semana, vão estar vendendo ação 24%. Então, acho que isso está começando a virar algo mainstream. Outra coisa que eu vejo, isso ainda não é tão mainstream, é a parte do crédito, né? Então, a gente, na empresa, a gente tem uma das empresas nossas, uma startup, é o Adiante. O nosso lema é dinheiro em um clique. Basicamente, a gente se propõe a dar crédito sem o envio de nenhuma documentação do cliente. A gente sabe que isso não é mainstream ainda, a galera não acredita muito, mas acho que é dado que, com o volume de dados que tem a Amazon, que tem o Face, que tem o Google, não é possível alguém acreditar que você precisa de documento e de balanço da empresa para dar crédito. É evidente que não precisa, é evidente. E isso vai ser, acho que, a última muralha que ainda tem as instituições mais robustas, que tem balanço forte, que tem uma boa política de crédito. É o último bastião que eles têm, que ainda não tem uma empresa que disruptou a originação de ativo, e eu acho que nos próximos 5 anos isso vai acontecer. Então, com certeza, os maiores bancos de hoje vão deixar de existir, as bolsas vão deixar de existir, e vocês fazem parte dessa transformação. E como vocês podem se tornar relevante e serem atores dessa mudança? Eu vejo que é muito continuar primeiro com essa pegada de querer fazer acontecer por fazer acontecer, e isso eu acho que é o principal, é ter a mente aberta, porque as coisas estão mudando demais, né? Acho que há 2 anos atrás
que era metaverso, e agora todo mundo só fala disso, sabe-se lá o que vai acontecer daqui 2 anos. Então, acho que vocês não podem envelhecer rápido, né, que é ficar cabeça dura. Acho que é a principal... Não adianta você ser o melhor da classe hoje, se você for cabeça dura, porque em 10 anos, o cara que era menos inteligente que você, mas é mente aberta, vai estar na sua frente, e aí, pô, você está ferrado. Então, não percam isso com o passar da idade. Continuem sendo cabeça aberta, mesmo quando vocês ficarem de cabelo branco. Acho que isso é fundamental também, querer aprender por aprender. Hoje, quem não gosta de aprender está ferrado, porque se você não gostasse de aprender há 20 anos atrás, você não ia ter tanto conhecimento novo para te engolir. Hoje tem muita coisa para te engolir. Então, eu sempre falo isso de ser mente aberta e querer aprender. Acho que isso é fantástico. Por fim, até está no tópico da palestra fundo quantitativo, eu acho que isso é o mais mainstream, né? Nos Estados Unidos, acho que 60% da indústria é fundo quantitativo, só que no Brasil é 0,2%. Então, outra coisa que eu sempre falo, é bem fácil até ganhar dinheiro no Brasil, né? Olha os Estados Unidos, você sabe que o que aconteceu lá vai acontecer no Brasil em 20 anos. Então, você tem 20 anos para copiar aquilo e fazer melhor que os outros. É bem simples até. A gente não está, infelizmente, na fronteira da inovação. Então, não estando, não sejam bestas, né? Vamos ver o que o pessoal está fazendo, onde está na fronteira da inovação, copiar, adaptar as coisas que precisam ser adaptadas no país que vocês moram e tentar fazer disso algo melhor, né? Um país melhor. Eu não me conformo até com o nível medíocre das discussões que a gente tem, políticas, sociais, enfim. Tem tanta coisa simples que a gente podia fazer só copiando o que deu certo. E aí depois a gente vai tentar inventar a roda, né? O pessoal às vezes quer inventar a roda aqui com coisa muito, muito simples e a gente fica só correndo atrás do rabo. Eu acho isso impressionante, mas acho que a geração de vocês é uma das melhores gerações que o Brasil tem, pelo menos desde que eu me entendo por gente que tem essa capacidade empreendedora. Acho que a gente está no melhor momento para empreender nos últimos 100 anos. Como é que há 20 anos atrás eu ia montar uma empresa e falar que ia ser maior que o Itaú? Pô, eu ia me internar no hospício, não é impossível isso. Agora, hoje a tecnologia está aí, qualquer moleque na garagem consegue, às vezes, programar um algoritmo de crédito um pouquinho melhor que o do Itaú, consegue montar uma exchange e distribuir ativo 24/7. Então, vocês estão no momento para empreender, que eu comparo aquele programa do History Channel, Gigantes da Indústria, né, sobre o Rockefeller, o JP Morgan, o pessoal lá no começo do século passado e final do século XIX, empreendendo nos Estados Unidos. Eu acho que é o que a gente está vivendo aqui. Até a questão focada no mercado financeiro, da CVM está tão vendida, está tão atrasada, está até sem orçamento. Tem um lado bom, né? Porque no Brasil, infelizmente, o Estado gosta de botar o dedo podre para não deixar você fazer as coisas. Então, como a CVM está vendida, ela está até deixando demais, a gente sabe que tem golpe, que tem tudo, mas está dando a oportunidade de quem quer fazer alguma coisa decente, fazer sem vir o governo, aquele ente que nada produz, nada faz, vem encher o seu saco e não deixar você produzir. E isso não vai durar para sempre, até porque eles estão meio tontos com essa evolução tecnológica. Então, acho que o momento de empreender é agora, e é o que eu falo na GCB. A gente procura empreendedores para trabalharem com a gente, para usufruir já do conhecimento que eu obtive nesses 12 anos empreendendo, do capital que a gente acumulou nesse tempo e da liberdade que a gente dá para vir empreender com a gente, ao invés de empreenderem sozinhos e transformar a gente numa dessas novas campeãs do mercado financeiro nacional. Eu acho que esse é o contexto da palestra, até porque, infelizmente, a gente atrasou bastante, e eu queria abrir para perguntas e virar mais um bate-papo agora, visto que eu contextualizei o que eu acredito e o que eu acho que vocês têm que ter na cabeça para serem profissionais relevantes. Oi, boa tarde, tudo bom? Eu queria saber, hoje a gente está falando muito sobre tokenização, enfim, metaverso e tudo mais. A gente entende que isso é uma revolução mesmo, é um passo à frente. E eu queria saber, na sua opinião, se a gente der mais alguns passos à frente ainda, ter uma mente aberta, como você bem falou, o que você espera que sejam as novas inovações depois disso, né? Porque a gente não pode assumir que a tecnologia para por aí. Eu queria saber, na sua opinião, o que você espera a mais além disso.
É um exercício um pouco de mandinar até, né, de futurologia, é muito difícil saber. Algo que eu sou comprado, assim, todo mundo conhece e sabe, fora mercado financeiro, na questão de edição genética, de biotecnologia e de como isso vai elevar a longevidade humana para patamares que a gente nunca viu. Eu sou muito comprado com isso. Acho que tem muita gente boa investindo nisso. Sim, acho que as melhores cabeças e os bolsos e os maiores bolsos já estão investindo nisso, né? Então o Bezos está investindo nisso, os dois caras do Google estão investindo nisso, o Zuckerberg está investindo nisso, o Buzz está investindo nisso. Não é possível que tanta gente boa e com dinheiro infinito não consiga fazer nada que permita que a gente viva mais e com qualidade de vida. Eu acho que, na margem, isso já está acontecendo, né? A galera zoa 30 é novo 20, 40, os novos 30, mas, realmente, você vê que, na margem, o pessoal está envelhecendo com mais qualidade de vida. Eu acho que o que vai disruptar é que, além de envelhecer com mais qualidade de vida, talvez, ao invés de morrer aos 90 anos saudáveis, vão morrer aos 130, aos 140, aos 150. Eu acho que isso vai acontecer nas próximas décadas e, com certeza, vai ser, acho que, uma das maiores mudanças da sociedade, né? Porque, obviamente, nunca aconteceu e vão ter consequências que a gente não somos capazes de prever, até em termos de novas doenças, né? Pô, se um de nós aqui viver 200 anos, pô, o que será que vai aparecer de doença para a gente aos 180? Não sei. Então, vai gerar uma revolução muito grande. Se eu tivesse esse bolso infinito, com certeza é onde eu estaria investindo. Oi, falando um pouco sobre criptomoeda, eu gostaria de saber a relação da empresa de você com ela, tipo, se vocês pensam no futuro dela, se vocês têm uma grande relação. A gente trabalha com ela já. Em 2019, a gente montou uma plataforma para tokenizar ativos de crédito que a gente originava na nossa outra fintech, o Adiante. Basicamente, o Adiante antecipa notas fiscais, antecipa as vendas da indústria que elas fazem parceladas. E a gente começou a tokenizar em 2019 e vender uma parcela desses recebíveis por R$10 nessa plataforma que é o PeerBR. E a gente começou só para isso, só para ser poder distribuir nosso ativo 24/7. Hoje a gente trabalha com criptos lá, por enquanto só com as principais, que a gente fez o MVP com Bitcoin, Ethereum, Celo Dólar, essas coisas. A gente está botando agora o Chilis e o Matic. O Matic, particularmente, é um negócio que eu vejo com bons olhos. Vejo com bons olhos todos os protocolos de DeFi. E o Matic, por ter taxa de transação barata e tal, é algo que a gente botou na plataforma. E a ideia é que, nesse semestre, a gente vire uma exchange bem parruda em termos de produtos. Gustavo, a nível de produto, qual a estratégia que a GCB utiliza para permanecer sempre no topo? O canibalismo empresarial, matar um produto, gerar outro? Qual que é o foco da GCB no longo prazo, para permanecer sempre no topo? Eu acho que para eu vir no meu sábado aqui é porque, de fato, o meu foco são pessoas. Então, a gente precisa das melhores cabeças. E por estar mudando tanto, assim, o mercado tanto, a gente precisa de gente jovem, não só gente jovem, mas muita gente jovem. E eu sempre comento, né, se a gente pegar as melhores pessoas da universidade agora, as melhores, não tem por que a gente não ser a melhor empresa daqui 10 ou 20 anos, né, porque é 100% correlacionado. Você pode ler até o livro de qualquer cara que deu certo, do cara do Netflix, que é um livro que a gente gosta, até o Jim Simons, ou o Rei Dalio, ou falar com o Abílio Diniz. Pô, os caras só falam de pessoas, ninguém fala muito de estratégia. O Jim Simons falou recentemente, aí, o algoritmo que deu certo foi contratar as melhores cabeças. Então, a gente tem que ter as melhores pessoas, além de, obviamente, serem inteligentes, compradas com a nossa cultura. Não adianta chegar gente que acredita no oposto da gente, vamos ficar brigando lá, sair, briga aqui, quase briga de jogo de futebol, não tem sentido. Mas alinhada com a sua cultura, pessoas muito inteligentes, engajadas, que queiram participar de algo grande, como se fosse uma competição, né? Ganhar medalha de ouro. Quanto que eu ganhei de prêmio, eu não sei, mas eu ganhei a medalha de ouro. Acho que esse é o foco para a gente ser uma empresa perene e grande. Oi, Gustavo. Meu nome é Mônica, não sou da geração Z, sou da geração X, então acredito muito no que você falou, que a gente está sempre tendo que aprender, correr atrás, né? Enfim, quando você e eu sou profissional de RH, então acredito super que tem que escolher as pessoas, as melhores, adaptadas à cultura e tudo mais. Mas minha pergunta é,
quando você diz ter um mindset de fazer algo grande, você está falando em termos financeiros, você está falando em termos de contribuição para a sociedade, parte social, ambiental, enfim. Você podia, assim, falar um pouco sobre isso, por favor? Acho que é mais em termos de... Então, o financeiro, acho que, ainda mais no mercado financeiro, sempre está atrelado, acho que não foge disso, mas não é isso que eu estou falando quando fazer algo grande, é ver que participou da construção de algo importante. Pode ter, aí vai da cabeça de cada um, pode ser importante para a sociedade, ou pode ser importante para a economia, mas com uma pegada menos social, mas algo que impactou muita gente, né? Então, na hora que você tem uma empresa, sei lá, chegar em 10 mil funcionários ou 10 milhões de clientes, você impactou muita gente. Só que o que eu vejo diferente hoje é que as pessoas não querem chegar nessa empresa que está impactando tanta gente. Eles querem participar do processo de construir uma empresa que vai impactar muita gente. Eu acho que essa é a grande diferença. Hoje, eu via na minha geração uma pressa muito grande em estar nessa empresa que está impactando muita gente, não para impactar muita gente, mas porque tem um bolso grande para pegar um bônus grande. E eu acho que agora as pessoas estão com uma cabeça de mais, não, como que será que é participar de uma jornada na qual uma empresa, uma organização, uma comunidade não impacta assim tanta gente, mas num futuro perto vai impactar muita gente, e o mais legal de impactar muita gente é que eu contribuí para que essa empresa impactasse tanta gente. É o que eu vejo. Primeiramente, boa tarde. Eu tenho uma dúvida relacionada a esse novo sistema financeiro que está sendo implementado, junto com o padrão ISO 222, e toda essa questão das criptomoedas e CBDCs, etc. Eu gostaria de saber a sua opinião, e caso você já tenha ido mais a fundo sobre isso também, de como que isso vai interferir no sistema financeiro global, no sentido de transferências internacionais, como o projeto da Ripple com o sistema ODL, de Distributed Ledger Technology, etc. E como que isso pode ajudar e quais são os riscos que isso tem, dado em consideração que os bancos centrais vão estar dominando essa área, né, do dinheiro digital, e como que isso pode ser benéfico e maléfico para nós meros mortais. Acho que são duas possibilidades, na verdade, né? Os governos dominarem isso dos dinheiros digitais ou eles não dominarem. Eles vão tentar dominar, é um dado, porque parte do poder coercitivo do governo está nele ter o monopólio da moeda, e ele não vai abrir mão disso por livre e espontânea vontade. Então, essas iniciativas vão cada vez mais se espalhar. Eu acho que o Brasil, o Banco Central, acho que está até relativamente bem avançado nisso, e vão acontecer, eles vão ter suas moedas digitais. De benefício, acho que com certeza, tanto a parte de investimento, de fato, vai ficar tudo 24/7, quanto transação internacional vai facilitar demais. Acho que, não sei vocês, mas quem já tentou fazer um câmbio um pouquinho maior aí sabe que é bizarro assim, como é que o processo para você trazer ou mandar dinheiro para fora. Então, você vai ter uma liberdade maior de capital no mundo. Eu acho que isso é dado, mas eu acho que isso talvez não mude tanta coisa, vai só facilitar a vida das pessoas, vai facilitar a movimentação de capital, o que melhora um pouco a questão de investimento e de PIB per capita. Mas acho que a principal questão que se coloca e se os governos não conseguirem dominar as moedas digitais, se eles não mantiverem o monopólio do dinheiro, se vocês que são tão novos começarem a ver no Bitcoin uma reserva de valor e não nas moedas soberanas, se vocês começarem a comprar bonds emitidos e lastreados em criptomoedas, se vocês começarem a deixar seu dinheiro em pools de DeFi que emprestam esse dinheiro para outras pessoas, bom, eu acho que a gente vai ter uma grave crise soberana das dívidas, porque os governos não vão mais conseguir se financiar ad eterno, como acontece hoje ao redor do mundo, inclusive os países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos apertam um botão lá, fica imprimindo dinheiro, e o mundo inteiro fica financiando 100% de dívida do PIB, 200% de dívida sobre o PIB. Eu tenho uma tese que eu acho provável que em algumas décadas a grande crise econômica vai ser uma desalavancagem forçada da dívida dos governos, visto que eles não terão mais o monopólio da reserva de valor. Acho que é o que vai acontecer. Vamos aguardar aí.
Alô? Não. Eu queria perguntar qual a importância de, além de ter as melhores mentes, as pessoas terem uma ideologia alinhada com a equipe que já está tentando fazer um projeto grande. É fundamental. Eu falo, sendo pragmático, que na empresa a diversidade tem limite. Porque se as pessoas acreditarem em coisas muito opostas, não tem como. Assim, quando você vai inovar, você toma certas decisões que, sim, não é meio mainstream. Então, as pessoas precisam acreditar e precisam comprar aquilo para trabalhar com afinco. Não basta você dar ordem para falar para a pessoa faça A, se ela achar que não tem que fazer A, ela vai fazer com um gás, uma energia muito baixa. E quando você quer inovar, você quer energia lá em cima, porque você está fazendo algo diferente. Então, quando eu comecei o Adiante, por exemplo, que é a fintech, a gente já tinha uns 3, 4 anos que a gente fazia antecipação de recebíveis do modo tradicional, como se fosse um FDIC lá, ou uma grande factory, né, via securitizadora. Era um negócio bem rentável e tal, mas é zero escalável. Quando eu falei que a gente não ia fazer mais isso, ia fazer sem documento, sem visitar a empresa, sem conhecer o cedente, que é como a gente chama a empresa que a gente dá crédito, foi uma bagunça na empresa. Se as pessoas não tivessem a mesma cabeça que eu, mas tudo bem, a gente fazer algo grande, fazer algo diferente, se fossem pessoas que não gostam de tomar risco, se fossem pessoas mais cabeças duras, que pensassem diferente, eu jamais teria saído do papel isso, jamais, porque as pessoas não iam trabalhar com gás, com afinco. As pessoas, quando acreditam, trabalham muito melhor, em qualquer área, assim, acho que da vida. Então, quando todo mundo acredita na mesma coisa, a energia, o foco, a disposição de trabalhar 12 horas por dia é muito maior e talvez só assim exista, né? Quando você está num lugar que você não se encaixa, que você não acredita, qual que é a sua motivação de levantar da cama e trabalhar? É zero. Então, você imagina a metade da empresa zero motivada. Então, é fundamental. Oi, tá aqui. Você, no começo da apresentação, você falou que o Brasil tem muita oportunidade porque você pode se inspirar nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar que já conquistou o que eles têm hoje, né? Você, no seu começo, você se inspirou em alguma holding ou, sabe, você se inspirou em alguém de lá para começar o seu empreendimento? Especificamente de produto, não, mas muito nos empresários, né? Então, antes no Bill Gates, o Bezos é um cara que, a Amazon faz de tudo, né? Impressionante, tudo com pegada tecnológica. Então, o cara começou com marketplace de livro e agora está todo mundo hospedado na AWS. Assim, você vê como foi pensar longe, no Musk, no Rei Dalio. Eu me inspiro muito em como essas pessoas tomam risco e como elas também são muito rígidas e até fanáticas por pessoas excelentes, né? Como todo mundo meio que fala a mesma coisa, eu me inspiro na forma que eles tomaram risco, na forma que eles ignoraram acionista, fundo de VC, cobrando uma linha bonita no balanço, e como eles organizaram assim, a arquitetura organizacional. Eu gosto muito de ler sobre a arquitetura das organizações, então eu me inspiro muito no que eles fizeram a despeito do setor que estejam. Boa tarde, Gustavo. Voltando um pouco para a parte de pessoas, quantas vagas e em quais setores da empresa que tem disponível para estagiar? Não tem número, né? Porque a gente está, acho que só em TI são 40 vagas, produto deve ter umas 20, e a regra é, se for muito bom, bota para dentro. Então, a gente tem um processo seletivo infinito. Claro, se aparecer 1.000 pessoas lá, a gente não vai contratar, mas a gente está no Brasil, não é fácil achar 1.000 pessoas tão boas rapidamente. Então, a gente tem, o processo seletivo ele é ininterrupto e a ordem que todo mundo tem é, se aparecer alguém muito fora da curva, pode contratar mesmo que não tenha vaga. Então, a gente deve ter umas 50, 60 vagas que a gente precisa preencher com rapidez, mas aparecendo gente boa, não tem restrição de caixinha, assim, é para contratar. Oi, Gustavo, boa tarde. A minha pergunta é em relação a como que vocês lidam com os clientes de vocês em relação à questão do risco, pelo seguinte: a gente tem no Brasil essa coisa de o brasileiro querer comprar na alta e vender na baixa,
E com essa questão da volatilidade dentro dessas empresas de growth, teve também essa questão do Facebook, que afetou bastante o mercado, e até mesmo a volatilidade das criptomoedas. Como que vocês trabalham, quais estratégias vocês usam para acalmar o ânimo dos investidores de vocês nesses ativos alternativos, nesses fundos mais voltados para a tecnologia, para que essa irracionalidade, vamos dizer assim, do investidor não atrapalhe a posição deles? Essa pergunta se aplica mais à parte da asset, que a gente tem um fundo que é até bem volátil e pô, é complicado, assim, não é tão simples. Eu mesmo fico muito out assim, desse dia, não... É muito pouco o meu contato direto com a maioria dos investidores da Asset e até do nosso Wealth, tirando alguns mais antigos, que eu tenho algum relacionamento, e eu me afasto até justamente que eu, sendo bem sério, não tenho tanta paciência para mostrar um negócio que é óbvio, mas que a pessoa tem que ter paciência. Então, até no fundo, é uma coisa mais normal que tem na Bolsa, é o cliente resgatar, depois que ele está 4, 6 meses perdendo dinheiro, ele só vai se animar a voltar depois que ele, 2 anos depois que ele viu um amigo dele, sei lá, falando que ganhou 30% no último mês, quando a bolsa está em alta. A gente tenta muito educar o cliente mostrando o passado, né? Acho que o passado, para esse caso, ensina muito. A gente mostra, que depois de grandes quedas, o que acontece. A gente tenta mostrar que nos nossos investimentos tem uma tese. Essa é a principal parte que a gente bate, é que você deve investir na tese. Você tem que investir na tese. Se você investir no preço, você não é investidor, você não está nem sabendo o que você está fazendo, essa é a verdade. Então, a gente tenta explicar a nossa tese e falar, se você não acredita na nossa tese, não interessa a rentabilidade do nosso fundo, você não tem que investir aqui. Se você acredita na nossa tese, você tem que investir aqui e ficar tranquilo. Por acaso você se desespera porque seu vizinho vendeu o apartamento dele 30% mais barato do que o valor que você pagou? Você nem quer saber isso, mas seria o preço de mercado, né? Então, seu apartamento está vendendo 30% porque o vizinho vendeu mais barato. Então, a gente tenta dar esses exemplos com os ativos ilíquidos, para eles terem essa mentalidade, né? Você comprou seu celular ontem, hoje ele vale metade do preço, você não está preocupado com isso. Então, a gente fica tentando dar esses exemplos e forçar o investimento na tese. Você tem que diversificar e investir na tese. Quem não investe na tese, não investe dinheiro, joga ou fica brincando, ou acha que sabe, e vai perder dinheiro a longo prazo. Boa tarde, Gustavo. A minha pergunta, você comentou bastante de pessoas na apresentação, e o cenário que a gente vive aqui no Brasil, pelo menos nos últimos 10 anos, é de uma deterioração da educação brasileira, e agora com a pandemia, sabe Deus o que vai acontecer nos próximos anos. Então, a minha pergunta vai no sentido, o que a GCB faz para capacitar essas mentes brilhantes e que o mercado já sente falta, né, principalmente na área de TI, e como vocês que estão na vanguarda podem fazer para mitigar esse problema? Às vezes, quando a empresa começa, também não é tão simples ela abraçar o mundo e conseguir resolver esses problemas. Ela não consegue. No nosso caso, agora que a gente tem um porte maior, o que a gente está fazendo em TI, a gente montou o que a gente chama de GCB Academy. Basicamente, a gente abre vaga para as pessoas que acabaram de entrar na universidade, isso na parte de TI, e a gente faz um intensivão bem prático, assim, focado em projetos que a gente até usa se derem certo na empresa, para treinar essas pessoas, e as pessoas que se adaptam, tanto as que forem boas tecnicamente, aprenderem rápido e tiverem a nossa cultura, a gente bota para dentro. Então, é uma forma de a gente dar algum give back para a sociedade e também acelerar as nossas contratações. Isso, de forma pragmática, é o que a gente tem feito hoje e é 100% focado na área de TI. Gustavo, tenho mais uma pergunta sobre os pilares da empresa, né, da cultura. O que você acredita nesses pilares? Quais são os pilares de cultura da empresa? Um é a meritocracia, então é bem pragmático, assim, das pessoas estão performando ou não, independente do tempo de casa. Essa questão de querer fazer acontecer, até respondendo mais sobre aquela pergunta, o que eu vejo a gente pode pensar num atleta, né? O atleta ele quer fazer acontecer, ele quer ser o melhor, ele quer fazer um negócio, nossa, que bati o recorde, ele quer bater o recorde independentemente do dinheiro e até independente se ele está impactando ou não, ele quer fazer algo grande. Então, a gente pensa nessas pessoas que querem fazer algo grande. A gente também
o que a gente tem lá bem diferente, acho que é o bônus para demissão, né? Como a gente quer que a pessoa fique muito comprada com a gente, e também a gente não tem a menor intenção de dar o pé na bunda de ninguém que contribuiu para a empresa chegar onde chegou, a gente tem uma política que a gente incentiva as pessoas a se demitirem, a gente dá um bônus para elas, de acordo com o tempo de casa. Depois do 4º ano, que ela tem um bônus máximo, ela tem 7 salários para se demitir. Então, ela pode pegar 7 salários quando quiser ir embora, e a cada trimestre é a obrigação do gestor perguntar para aquela pessoa no feedback se ela quer continuar ou se ela quer pegar o bônus. E a gente dá o bônus mesmo. Então, isso gera um ambiente na empresa muito bom, porque se uma pessoa não quer pegar 7 salários para ir embora, é porque ela não deve estar mentindo, ela deve estar a fim de continuar e fazer acontecer. Então, acho que o pilar da empresa, basicamente, é montar pessoas, juntar pessoas excelentes, que acreditam nas mesmas coisas, que querem fazer acontecer, e que tem essa pegada da meritocracia, e que o que vale é a performance, né? A gente fala que a gente é um time, não é uma família, porque, né, acho que o que uma pessoa tolera do seu filho não vai tolerar de ninguém na empresa. Então não adianta vir com um papinho que é uma família, não é uma família. Pode ser um time que tenham amigos, que as pessoas se gostem, mas é um time. Obrigado. Gustavo, me chamo Rafael. Eu tenho muito interesse nessa parte de crédito, securitização. Onde você está? Desculpa. Oi, aqui. Beleza. Aí eu queria entender melhor essa inovação que você fez com a tokenização dos recebíveis na Adiante. Fiquei curioso. Então, basicamente, o que a gente faz no Adiante é fazer a aquisição desses recebíveis com deságio. Então, tem uma nota fiscal de R$1.000, a gente compra por 900 para receber R$1.000 daqui a um mês. O que a gente fez de inovação é que, automaticamente, após a gente fazer essa aquisição dessa nota fiscal de R$1.000, a gente disponibiliza ela no PIR-BR para as pessoas comprarem frações nessa nota fiscal a partir de R$10 e serem remuneradas conforme a empresa paga. A gente apenas faz a intermediação. O que a gente comprou, automaticamente a gente revende para que qualquer investidor possa fazer essa compra e rentabilizar seu capital, coisa que até agora o único jeito do investidor pessoa física chegar nessa operação basicamente era via FDIC, e aí ainda tem que ser investidor qualificado e tal. Mais recentemente, a gente também faz via debênture, e muita gente começou a migrar para debênture ao invés da estrutura de FDIC, mas muitas vezes também é mais destinado a investidor qualificado, mesmo até a profissional. E o que a gente foi jogar para o varejo. A partir de R$10 qualquer pessoa pode comprar. Boa tarde, meu nome é Moisés. Eu queria perguntar, nos candidatos para estágio, o que vocês mais procuram? Se vocês focam mais nas hard ou soft skills dos candidatos? A gente tenta filtrar mais os soft skills, que até é o desafio que a gente tem. Obviamente, a gente pede o mínimo dos hard skills, então a gente tem uns desafios de teste de lógica, e você vai ter alguns hard skills dependendo da área que você está. Se você for na programação, obviamente, você vai ter que fazer um teste para programar, não tem como fugir muito disso. Mas a gente acha mais importante os soft skills para ser atrelado à cultura. A gente tem o teste cultural, hoje a gente passou no teste seletivo, botar um vídeo que tem a palestra sobre cultura, que doeu o nosso CTO, o nosso CIO, para a pessoa fazer um resumo daquilo, ver se se identifica ou não. Então, o que a gente mais busca é a pessoa atrelar a nossa cultura, mas é o nosso maior desafio, porque os hard skills é bem fácil você ver se a pessoa tá acima da régua que você quer ou não. A gente tem, como empresa, o desafio principal nosso é melhorar nosso filtro cultural. Assim, é o nosso maior desafio como gestão de pessoas, pelo menos no recrutamento. Oi, Gustavo, boa tarde. A minha primeira pergunta é sobre programação. Então, você acha primordial para todos os jovens aprender pelo menos o mínimo de linguagem de programação? Eu não sei programar nada, mas eu agora já passei. Eu acho que fundamental, acho que tem que ter na escola, assim. Acho que é uma língua, né? Então, você vai ter que aprender inglês e aprender a programar. Acho fundamental. Acho que nos dias de hoje, não tem como ficar muito fora disso. E a segunda pergunta é em relação à programação com a inovação. Então, como você está sempre observando novas oportunidades, como que você balanceia fazer o melhor produto, fazer a melhor programação, a linguagem, para o que tem atualmente, e também ter uma carcaça, ter uma disponibilidade para se adequar ao que vem futuramente? Acho que podia até chamar o CTO para responder. Eu encho muito o saco na questão da gente ter sempre
o código mais limpo, a melhor documentação, mas eu foco muito nas pessoas. Como eu não entendo nada de programação, tipo, não tem como ficar falando qual que é o melhor código, faz em Angular, faz em Node, sei lá o quê. Eu até só sei os nomes de ficar indo nas reuniões. Então, o meu foco como CEO da empresa é ter certeza que eu tenho o melhor CTO, tenho o melhor head de tecnologia e dar liberdade para eles, com o bom senso deles, escolherem e resolverem esse problema para mim. Se eu ficar fazendo microgerenciamento, um negócio que eu não entendo, pô, vou matar a empresa. Oi, eu gostei muito da sua visão como CEO. Você desenvolveu ao longo do tempo ou você tipo, fez algum curso? Seja um CEO aqui. Tipo... Não deu para entender, desculpa. É que eu estou muito empolgado. Gostei muito da sua palestra. Eu realmente gostei do que você está falando, é muito legal. Eu achei muito interessante a forma como você faz a gestão como CEO, né? Você aprendeu ao longo do tempo ou teve um curso, tipo, seja CEO aqui, tipo, alguma coisa assim? Eu aprendo muito na prática, aprendi fazendo muita bobagem. No começo até... Obviamente, por restrição... No começo você não tem dinheiro e ninguém te conhece. Então, você contratar gente boa é muito difícil. Então, eu contratei muita gente ruim. Só que quando algumas pessoas que se destacam, que são excelentes, que estão alinhadas à cultura, elas aparecem na empresa, fica nítido assim, a diferença, né, que tem, tanto da excelência quanto do alinhamento cultural. Então, na prática, eu fui vendo quanto isso era importante, e visto que isso era importante, eu comecei a pensar como eu poderia fazer para atrair aquelas pessoas, como é que eu poderia gerenciá-las. E aí, 100% tentativa e erro, 100%. E, claro, sempre usando as referências que eu comentei que eu me inspiro, mas com um senso crítico, né? Por mais que eu ache do caramba determinado empreendedor, eu vou ler sobre ele, eu gosto muito de ler, mas eu vou ter o senso crítico e falar, isso aqui eu concordo e vou aplicar, e ele já aplicou e funcionou, que bom, e às vezes vai ter coisa que fala, acho que o cara viajou aqui, eu não vou aplicar isso. Então, eu tento me referenciar neles com senso crítico e muito baseado na tentativa e erro do dia a dia. Oi, Gustavo. A minha dúvida é um pouco mais pessoal. Eu queria te perguntar como que você lidou no passado com o medo do fracasso, né? Saindo do Citi, que é um banco super renomado, e começando do zero. No começo, foi a parte mais fácil, assim, porque eu não tinha nada a perder, então eu falei, se tudo der errado aqui, eu vou para casa dos meus pais e arranjo emprego. Então, eu não tinha esse problema no começo. Esse medo começa a dar quando a empresa começa a crescer, você tem investidor, você tem funcionário, você tem acionista, aí realmente... o calo aperta porque você tem pessoas que dependem de você, aí é meio difícil. O que eu tento fazer é, assim, eu acho que a gente tem que ser sempre transparente, ser honesto naquilo que a gente está se propondo a fazer e tentar fazer o melhor, porque se eu tentar fazer o melhor e for honesto e der errado, eu falo, sim, paciência. Então, claro que até hoje eu me pego, e se o agente não der certo, se o PBR não dá certo, não pode dar errado, né? Você fala, não pode dar errado. Mas eu tento ter a mente aberta no sentido de estou sendo transparente no que eu estou fazendo, sabe que eu estou tomando risco, tentar sempre, se eu fizer sempre o meu melhor, pelo menos eu estou com a consciência limpa, eu acordei hoje, fiz o meu melhor, tento sempre fazer hoje melhor do que ontem, embora a gente não seja robô, e tem dia que a gente faz muito pior, mas a gente tem que ter essa meta, pelo menos, e eu sempre tento viajar, assim, tipo, o universo é gigante, né, tem 300 bilhões, trilhões de estrelas, tem um universo paralelo, então eu devo ser nada, né, eu sou totalmente insignificante. Se eu sou insignificante, meus problemas são insignificantes, as pessoas que estão ao meu redor são insignificantes no universo, então, se é tudo tão insignificante, acho que não dá para ficar problematizando, e eu tento não deixar que esses pensamentos fiquem muito na minha mente para não prejudicar meu desempenho. Eu gostaria de saber da sua visão como empresário, né? Primeiro, eu gostaria de saber se você tem sócios, e como funciona a sua ligação, a sua opinião com isso, né? Como saber se a pessoa deve estar mesmo do seu lado ou não? A quantidade se deve no início ter muitos sócios ou não? Qual a sua visão sobre isso? Sócio é a coisa que você tem que pensar mais bem pensado, porque depois para separar é difícil. Hoje eu tenho de sócios o pessoal que trabalha na empresa, na parte quando vou ganhar da bonificação das ações. Tem um cara que é amigo meu, que está há muito tempo comigo, que tem 5% da empresa. E são esses os sócios. Eu já tive sócios de fazer meio a meio logo no começo. A pior coisa do mundo é ser 50% a 50%. Porque aí você não sai do lugar. Alguém tem que decidir. Então, primeira coisa que eu falo, alguém tem que ter mais de 50%, alguém tem que falar, você decide. Mesmo que você não concorde com ele, essa pessoa tem que decidir, senão você não sai do lugar. Segundo,
assim, eu acho que ter muito ou pouco sócio, também não vou entrar nesse mérito, depende muito de cada um, mas o que é fundamental é, de início, ter as cláusulas de saída bem combinada e assinada. Se você tiver uma regra para sair bem combinado e assinado, eu acho que você mitiga 90% dos problemas. Se você for, eu já fiz isso, se você for só na amizade, o cara é meu amigo de faculdade, há sei lá quantos anos, porra, vai dar cagada. Então, o que eu recomendo é duas coisas. Pense muito no sócio. Primeiro que ele tem que agregar, se ele for igualzinho a você, o que você está dividindo sua empresa com ele? Então, acho que ele tem que agregar algo no qual você é fraco e você agregar para ele algo no qual ele é fraco. Acho que isso é fundamental. Tem que ter o alinhamento cultural e tem que ter a cláusula de saída bem estabelecida de início. Se você quiser estabelecer depois, aí vai dar briga. Acho que pelo horário podia fazer mais uma, que já são 5 horas. Gustavo, posso aproveitar e fazer uma? Então? Manda bala aí. Boa. Fazer uma pergunta aqui de um pouco da sua visão sobre o mercado de crédito. A gente vê aí um aumento na competição. Vários players aí fazendo um move, inclusive, para crédito. A gente viu a Melius abrindo o FDIC, tem o RAP agora. Porque é um mercado muito grande, né? Só que a gente vê mais empresas tentando entrar, principalmente com a mudança aí de regulatória, o Open Finance, vai todo mundo ter acesso à mesma informação. E aí a minha pergunta é, como se diferenciar nesse mercado, né? Num mercado que todo mundo vai ter acesso às mesmas informações, cada vez mais players competindo, e um Big Data que é muito difícil você realmente achar uma informação que você precisa dentro de um monte de informação. Acho que, primeiro, essa questão de todo mundo ter informação, acho que é o problema da nossa sociedade, que na empresa também tem que endereçar. Então, antes, o diferencial era ter informação, né? Acho que há 20 anos atrás, você tem informação, você estava na frente dos outros. Hoje, a informação virou commodity, e o que você tem que... Aí, tanto quanto pessoa quanto empresa, o diferencial é como você filtra o que é relevante do ruído, como você trata as informações e como você as utiliza. Se você der a mesma informação para 2 pessoas ou para 2 empresas, elas não vão fazer a mesma coisa. Então, você tem que saber interpretar, separar o ruído e como você trabalha as informações. Acho que assim, isso já vai dividir muito assim, quem tem chance de sucesso e quem vai ficar vendo um monte de coisa lá e não vai sair do lugar. E o segundo, que é o que a gente tem tentado trabalhar, é como você fideliza o seu cliente com outras coisas, né? Então, beleza, você tem crédito aqui, você tem crédito em outro lugar. A taxa de juros é parecida. Pô, a gente tem que tentar ser mais rápido, a gente tem que tentar ter menos burocracia. Ao longo do tempo, a gente tem que tentar prover algum outro serviço que fidelize ele conosco. Então, eu acho que é a grande corrida, né, das empresas hoje é virar o super app. Tá todo mundo fazendo tudo, né? Já a Melius no mercado de crédito, Mercado Livre no mercado do Bitcoin, daqui a pouco o Face vai dar crédito, a gente que não é tão grande faz um monte de coisa, então virou uma guerra de qual que vai ser a empresa que vai dominar o mundo, tá todo mundo fazendo de tudo. Então eu acho que é como você trata as informações e como você fideliza seu cliente. E, só fazendo um follow-up nessa questão, justamente, várias empresas tentando fazer um one-stop shop. Você acha que o mercado vai continuar em poucas empresas? Ou você acha que depois do Open Finance, mesmo com essa tentativa de várias empresas ter vários serviços na plataforma, mesmo assim, vai fragmentar bastante o setor? Eu acho que vai ter muita empresa nichada, eu acho que ainda tem espaço para isso, então eu acho que vão continuar um número razoável de empresas relevantes mais nichadas, e o que vai ter pouco mesmo são empresas, vão ter poucas Amazons, né? Vão ter poucas empresas que vão ter de tudo e serem bizarramente grandes. Mas, para baixo dessa, eu acho que ainda vai ter bastante empresa nichada. Perfeito, Gustavo. Obrigado pela presença, foi animal aí. Imagina, obrigado, pessoal. Até uma próxima.